Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula de matemática será sobre medidas de comprimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos que utilizamos para medir algo. Antigamente, as pessoas usavam as partes do corpo para medir aquilo que precisavam. Geralmente, usavam mãos e pés. Depois de um tempo, sentiram-se a necessidade de padronizar essas medidas. Então, começaram a fabricar instrumentos de medição. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns instrumentos de medição. O primeiro que nós vamos falar é sobre a régua. A régua é um instrumento muito utilizado por todos nós, né? Nós usamos para medir algo, para fazer margens. Acho que todo mundo tem uma régua em casa, não é mesmo? Outro instrumento muito utilizado é a fita métrica. Geralmente, a fita métrica é usada para medir roupas, muito usado pelos costureiros e costureiras. A trena é um instrumento muito utilizado por todos em casa. Geralmente, serve para medir objetos grandes. O metro é um instrumento em forma de bastão, muito utilizado, por exemplo, em lojas de tecido. A régua desdobrável é um instrumento muito utilizado por pedreiros. Aqui eu separei alguns instrumentos que geralmente utilizamos para medir objetos grandes: a trena, o metro e a régua desdobrável. E aqui nós temos instrumentos que utilizamos para medir objetos pequenos: a fita métrica e a régua. Agora a tia vai ensinar para vocês como que a gente escreve. Olhem para vocês verem. Centímetros, quando a gente vai escrever quanto resultou a altura ou a medição daquele objeto e der em centímetros, nós vamos colocar cm. Isso aqui é uma abreviatura da palavra centímetros. Geralmente uma régua tem 30 centímetros, então nós escrevemos 30 cm, que significa centímetros. Quando o resultado daquilo que medimos der em metros, nós vamos abreviar a palavra metros pela letra M. Vamos imaginar que esta geladeira meça 2 metros. Então, nós vamos escrever 2 e a letrinha M para representar metros. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês de quando nós vamos escrever uma altura, por exemplo. Olhem aqui, vamos imaginar que esta criança meça 1,20 m. Nós não escrevemos 1 m para representar metros e 20 e cm para representar centímetros, mas nós escrevemos 1,20 cm. 1 quer dizer 1 metro, 20 centímetros. Agora eu vou propor para vocês um desafio. Vocês vão pegar o caderno de matemática ou uma folha separada e vão fazer 3 desenhos: uma régua, mãos e pés. Eu quero que vocês peguem uma outra folha e meçam com a régua quanto mede esta folha e anotar. Depois, lembrando que nós temos que anotar em centímetros. Depois, vocês vão medir esta folha com as mãozinhas de vocês e colocar quantas vezes vocês tiveram que colocar a mãozinha na folha. Tipo assim. Depois, vocês vão medir esta folha com os pezinhos de vocês. E aí, vocês vão registrar aqui quantos pezinhos de vocês mede aquela folha. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, voltem e revejam o vídeo ou me mande uma mensagem. Façam as atividades que eu enviarei junto com a aula. Um beijo e até a próxima aula!